e orava em cada banco vazio pela pessoa que ia sentar ali na reunião. Senhor, não sei quem vai estar aqui, mas pode ser a mudança da pessoa. Preguei num culto recentemente. Quando acabou o culto, terminou a mensagem, um homem me procurou, não conheço ele, falou: pastor, o senhor não me conhece? Não sei de onde que ele me conhecia. Eu vim para a igreja hoje determinado a acabar com o meu casamento e pôr um ponto final em tudo. Essa mensagem que eu ouvi hoje mudou meu coração. E eu vou tentar de novo. Que preço tem uma coisa dessa, irmão? Que preço? É uma história, é uma família. Está entendendo? São filhos. Porque existe ex-marido e ex-esposa. Não tem ex-pai e ex-mãe, não. E quem está pagando a conta hoje das separações são os filhos. O cara tem 4 mães ao longo do ano, 5 pais. Como é que você aguenta um negócio desse? Não, não é? Está entendendo o que eu estou falando? Não existe ex-pai e ex-mãe, não é? Respeito a luta de cada um, respeito a história de cada um, mas isso é a verdade. É a verdade, é uma luta, é um preço que é pago. Tudo que a gente faz diferente, paga um preço diferente. Se você escolher como Jonas, que em vez de ir com Deus, vai por um barco, você abriu mão de ir com um ser vivo para ir através de uma coisa. Concorda comigo? Aí Deus mandou um Uber buscar ele, um peixe. É o primeiro Uber da história. Foi ou não foi? Foi buscar na hora marcada, a passagem estava pré-paga. O destino estabelecido antes. Estão brincando um pouquinho com os conceitos. Chegou lá o peixe. Deus falou: olha, Jonas, deixa eu te ensinar uma coisa. A minha obra não anda em cima de coisa. Anda em cima de coisas vivas. Por isso mandou um peixe buscar ele. Amém? Quando Deus nos retorna para a sua obra, retorna através de algo vivo. E não de uma outra coisa. Não foi esse o erro de Davi? Foi buscar a arca, em vez de ser num carro de vacas, que era o carro filisteu, colocou no carro de bois, que era um carro judeu. O boi tropeçou e todos nós sabemos o que aconteceu. Não se muda a obra de Deus de uma coisa para outra. Esse é o ensino de Deus. Eu tenho que mudar de uma coisa para algo vivo. E essa é a grande mensagem de renovação. Deus faz através de pessoas. Esse era o carro-chefe. Amém? Deus não vai mudar uma estrutura. Por isso não saíram da igreja batista. Por isso não criaram a igreja poderosa apostólica dos fins do tempo. Não. Mas não é a estrutura que é o problema. São as pessoas. Não adianta a igreja mudar de endereço, mudar de nome, se as pessoas não mudarem. Concorda comigo? Mas se Deus mudar uma pessoa, Deus muda o processo. Lá no barco você encontra um Jonas que pagou sua passagem. No peixe foi Deus que pagou a passagem. Hein? O peixe cobrou de quem? De Deus. Deus falou: cospe o cara lá. Pode entregar o cara. 3 dias. Ficou caro esse Uber, meu irmão. 3 dias andando com a pessoa. É ou não é? Lá no barco ele estava no meio da carga, dormindo. Dentro do peixe ele estava bem acordado e ativo. Quero ver você dormir na barriga de um peixe. Hein? Que fedor. Aquelas algas, que sei lá que o peixe comeu, além do profeta. Hein? Você fala: pastor, só acredita mesmo nessa história? Eu acredito, está na Bíblia, meu irmão. Eu sou igual uma menina que falou: olha, eu acredito que está na Bíblia. A professora falou: mas como é que você vai provar isso? Quando chegar no céu, eu pergunto para o Jonas. A menininha falou. A professora ficou sem graça, falou: e se Jonas for para o inferno? Ela falou assim: a mesma pergunta. É simples assim. Se Jonas estiver no céu, eu converso com ele. Se estiver no inferno, só conversa. Não é? Ativo, Deus deu um destino. A viagem de Tarsis não terminou. A viagem de Nínive terminou. Só vai terminar o que tem de Deus na minha vida. Amém? É a maneira. Não é uma coisa por outra coisa.
é uma coisa por algo vivo. Amém, querido? O trabalho de Deus na nossa vida é em cima de vida, é em cima de processos de vida. É gente, é palavra, é algo que se sente na alma. Não é verdade? Todo cachorrinho é igual. Você pode pegar qualquer poodle, ele é igual. Você pode pegar qualquer leão, ele é igual. Vai agir do mesmo jeito, da mesma maneira, é ou não é? Só o ser humano que não tem programação. Não tem. Nasce zero, software zero. A gazelinha nasce. A gazelinha nasce. Se do lado dela tiver uma zebra, ela não liga. Mas se tiver um guepardo lá na frente, ela tem medo. Por quê? Ela nasceu programada. Não corra da zebra, corra do guepardo. A gente não sabe de quem tem que correr. Alguém tem que falar com a gente, aquilo é um guepardo, tá vendo? Corre. Isso aqui é um cavalo de pijama, tá vendo? Pode ficar tranquilo. Não é? Então, a obra de Deus é de pessoas falando com pessoas. Amém? É uma história que anda. A história de vida vai passando. O conceito vai crescendo. Estamos juntos até aqui? Como que Deus trabalha? Deixa eu mostrar para você. Abre aí em Mateus, quem tiver com a Bíblia aí. E quiser acompanhar, Mateus capítulo 14. Quero compartilhar com você algo que aprendi nessa nossa aula aqui. Trabalhando conceitos agora, tá, gente? Trabalhando conceitos. O avivamento é uma grande multiplicação. Concorda comigo? É um movimento que Deus trabalha do pequeno para todos. Então, nós vamos seguir o padrão da multiplicação dos pães e dos eventos, que é uma expressão de avivamento. Concorda comigo? 5.000 pessoas, de homens, mais mulheres e crianças, pode pôr umas 20.000 pessoas. Numa segunda multiplicação, já entre os gentios, em Gadara, na região de Gadara, Decápolis, mais 4.000 são tocados. Então, 5.000 são avivados na região dos judeus, mais 4.000 são avivados na região grega. Mostrando que Deus faz em ambos os cenários. Amém? Estamos juntos aqui? Na primeira vez, 12 cófinos são cheios de pães e peixes. A palavra grega para esses cestos é cófinos, que era um cesto pequeno, cabia 7,5 litros, mais ou menos. 12 deles foram cheios. Na segunda multiplicação, já entre os gregos, são 7 esfires, que era um cesto grande, cabia uma pessoa dentro. Paulo desceu num esfires, lá em Damasco, quando converteu. Lembra? Desceram Paulo num cesto pela muralha. Lembra essa história? Foi num esfires. Então, foram 7 cestos grandes, mais de 1 metro e tanto, tá? Que cabia até uma pessoa, ou 12 cófinos. Na verdade, Deus não diminuiu o número de cestos, Deus mudou a natureza dos cestos. Porque Deus não dá mais ou menos, Deus dá sempre em abundância. Então não foi da primeira vez 12, na segunda 7. Está entendendo isso aí? Foi a mesma coisa nas duas vezes, só que em compartimentos diferentes. Ou seja, tem vezes que Deus vai usar mais áreas da nossa vida serão trabalhadas depois da bênção, 12, de uma maneira mais superficial, vamos dizer assim. Ou Deus vai trabalhar 7 menos áreas de uma maneira mais forte depois da bênção. Está claro isso aí? 12 cófinos ou 7 esfires. Tá? Deus não diminuiu o número de cestos, Deus mudou a maneira de guardar. Está claro isso aí? 7 cestos, talvez guardasse igual ou mais que os 12 cestos. Talvez Deus faça menos na sua vida aparentemente, mas está fazendo de uma maneira mais intensa. Ou talvez Deus faça em mais áreas de uma maneira mais distribuída. Estamos juntos aqui? 5.000 homens, 4.000 homens na segunda vez. Essa segunda grande expressão de 4.000 homens é fruto do ministério que começou com Gadareno. 7 meses depois que Deus libertou o Gadareno, quando o Senhor visitou a área que ele morava,
já tinha mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. O primeiro grande missionário do Novo Testamento realizou uma obra extraordinária na região de Decápolis, a partir de Gadara. Amém? Então, não duvide. É um só. Você não sabe o que Deus pode fazer com uma pessoa bem transformada. Uma pessoa que for bem discipulada, recebeu uma base boa, você não tem noção, tanto que ela pode produzir depois para a obra de Deus. Amém, querido? Não importa o currículo antes, né? O currículo dele era ruim, não era? Uma capetagem excelente, andava pelado, se raspando com pedra, não dormia. O cara era bom para jogar fora. Eu ainda quero conhecer no céu, viu, pastor? Qual foi dos discípulos que vestiu o gadareno? A Bíblia diz que ele andava nu, envergonhado, e quando Jesus chegou perto dele, ele foi transformado, estava sentado, vestido e equilibrado. Olha a sensibilidade de alguém de tirar dele a vergonha. A Bíblia não fala quem é. Tem esses anônimos aí que eu quero conhecer no céu, viu, gente? O dono daquele jumento que liberou para Jesus entrar em Jerusalém. O menino que deu 5 pães e 2 peixes. Quando é que um adolescente dá seu lanche para os outros? Quando nessa terra um adolescente vai doar o seu hambúrguer para os coleguinhas? Hein? Tá certo que foi meio sequestro relâmpago, né? André falou, tem um menino que tem. Mostra aí, meu filho, vem cá. Tá na Bíblia lá. O menino não deu nada, o menino foi pego. Graças a Deus que ele tinha pães e peixe e não havaianas. Tem um menino aqui com 3 tênis e um havaianas. Não adianta nada. Tem pessoa que até tem, mas não serve. Amém? E não importa se é pouco ou se é muito, a diferença é quando Jesus põe a mão. O que Jesus quer saber não é o tanto que você tem, é se está disponível. Amém? Enquanto você achar que porque não deve ser dado, porque é pouco, a obra não vai ser feita. Porque quem é fiel no pouco é que será colocado sobre o mundo. Porque o muito é do Senhor. Estamos juntos aqui? Estou trabalhando conceitos. Então eu quero trabalhar com você alguns conceitos que aconteceram nesse ambiente de multiplicação ou nas ondas do avivamento, que foram a multiplicação de pães e peixes. Nós vamos notar um padrão de comportamento de Jesus. Posso mostrar para você? Ele acontece nos avivamentos, ele se repete na intimidade, quando Jesus está ceando com os seus 12, e depois acontece após a ressurreição, em Emaús, quando ele está com os 2 discípulos. O mesmo padrão. Deixa eu mostrar para você. Olha aí, Mateus 14, verso 19. Mandando que a multidão se assentasse, tomou os pães, abençoou, partiu os pães e deu para os discípulos. Pegou aí a sequência? Qual que é a sequência? Tomou, abençoou ou deu graças, que é o mesmo sentido para o judeu, partiu e deu. Você pode falar isso comigo? Tomou, abençoou, partiu e deu. Amém? Esse é o processo. É assim que as ondas se transformam em resultados depois nas vidas. Está claro isso aí? Tomou, abençoou, partiu e deu. Abençoou ou deu graças tem o mesmo sentido para o judeu, que a bênção é exatamente por Deus ter dado. Amém? Dar graças ou abençoar tem o mesmo propósito. Segunda multiplicação de pães. Deixa eu mostrar para você o processo em andamento. Capítulo 15 de Mateus, verso 36. Posso ler para você? Tomou, deu graças, partiu e deu. Olha o processo. Amém? Deu graça ou abençoou. Lembra que eu te falei? Tem para o judeu mesmo dar graças a Deus por alguma coisa é dizer que ela é abençoada. Tá? Ou abençoar aquilo é dizer veio do Senhor. Muito obrigado. Tomou, abençoou, deu graças, partiu e deu. Olha o processo de novo. Tá vendo? Tanto na onda sobre os judeus como na onda sobre os que estavam convertendo em Decápolis. Amém? Tomou, abençoou,
partiu e deu. Tá? Olha lá em Mateus 26, 26. Jesus está com os 12 na intimidade. Nós vamos ver que o padrão se repete com uma diferença, que eu vou mostrar agora mesmo. Tá? Olha o padrão se repetindo em Mateus 26, 26. Tem uma diferençazinha que eu vou te falar agora mesmo. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu. Olha o processo. Está vendo isso aí de novo? Com os 12. Tomou, abençoou, partiu e deu. Vamos para Emaús agora. Jesus ressuscita, Lucas 24. E lá na casa daqueles 2 homens em Emaús, o processo se repete, com aquela mesma diferença de Mateus 26 que eu vou te mostrar agora mesmo. Enquanto estavam à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Lucas 24, 30. Deu para ler aí? Você viu o processo? Quero falar um pouquinho sobre ele, posso? Que é uma base de como Deus processa essas coisas na nossa vida. Para mim é o grande segredo do processo de Deus hoje, que nós precisamos resgatar para não perder a onda. Amém? Não perder a onda. Tomou, abençoou, partiu e deu. Nos 2 primeiros, não há uma relação anterior. Você reparou isso? Na primeira multiplicação, lá em Mateus 14, Jesus observa a multidão com ele, se compadece dela, 3 dias já estava andando com ele, o lugar era deserto, ele provoca a onda e traz a multiplicação. A mesma coisa em Decápolis, no capítulo da frente 15, Jesus chega, tem a multidão, ele provoca a multiplicação. Em Mateus 26, 26, já havia um relacionamento. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Percebeu? A mesma coisa acontece em Lucas 24. Estando à mesa, já comendo, Jesus faz o processo. Quando a onda vem sobre a igreja ou vem sobre o mundo, o Senhor provoca essa mudança, entendeu? A partir do que tem. Quando ele já está com a sua igreja na intimidade, na revelação, o Senhor já dentro de um processo de comunhão, ele faz esse processo acontecer. E lá depois da ressurreição, já na nova aliança, na nova revelação, estando já em comunhão, o Senhor faz o processo acontecer. Estamos juntos aqui? A diferença é que nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor que vai gerar essa transformação. Amém? Está claro até aqui? Vamos ver esse processo, como é que funciona? Primeira coisa, tem que deslocar de mim para Jesus. Jesus tomou. Então ele tem que ser o Senhor da história. É ele que vai agora ditar o próximo passo. A coisa saiu da minha mão e está na mão dele. Amém? Isso vale para tudo, tá, gente? Namoro, amizade, casamento, noivado, ministério. Tá? Só vai funcionar se sair da minha mão e for para a mão de Jesus. Vida profissional, vida relacional. Entendeu o que eu estou falando? Casamento tem que sair da minha mão e para a mão de Jesus. Começou, Jesus pode dar o start num processo de bênção, de avivamento sobre a minha vida. A primeira grande operação da onda, e isso meu pai conta que era muito visível na época do avivamento, o controle era do Espírito de Deus. Eu falava, pai, a reunião era diferente? Ele falou, não, meu filho, a reunião normal da época durava em torno de 1 hora, tinha a parte inicial dos hinos, depois dava os avisos, a oferta, pregava e ia para casa. Meu pai pregava pouco, 30 minutos em média, então a reunião durava 1 hora. Tá? Era a média. Eu falei, como é que funcionava? Ele falou, era assim, a gente ia na reunião, normal. De repente, o Espírito Santo tomava a reunião. Podia ser no momento da oferta, podia ser no momento do louvor, né? Que na época não falava louvor, era só os hinos, né? Podia ser na hora, no início da mensagem,
começava o ambiente a transformar. Aí um começava a falar em línguas, o outro começava a chorar, o outro assim, ninguém, aí acabou. Ele falou, aí não se sabia mais a hora que ia terminar, não se sabia mais o que ia acontecer, não sabia nem se ia terminar a mensagem, não sabia, aí um já levantava, clamando, gritando, o outro já abraçava com ele, aí o outro começava, entendeu? Em língua, ele falou, acabou, aí já era. Tomou. Você quer a bênção na sua vida? Tem que ter um momento que Jesus toma a situação, toma a causa, toma a resposta, toma a proposta. Entendeu? Falou, você sentiu que saiu da sua mão e que Deus agora está conduzindo aquele processo. Primeira coisa, tem que ter uma troca de mando. Quem? Está na mão de quem? Amém? Está na mão de quem? Segunda coisa, tem que ter a bênção. Tem que ter a bênção. Bênção quer dizer o aval de Deus. Quer dizer o ok de Deus. Quer dizer aquela ação de Deus junto com a nossa ação. Estamos juntos aqui? Eu sinto que agora eu não estou indo, eu estou sendo levado. Que a coisa agora pegou, está funcionando, movimentou. Né? Percebe isso aí? Andou. Alguma coisa está, a bênção do Senhor está estabelecida, a bênção está estabelecida. E não adianta eu entregar na mão do Senhor e não ter bênção. Ó Deus, está na tua mão esse assalto amanhã. É o Senhor que vai nos conduzir nesse assalto. A polícia vai ficar cega. Ninguém vai ser ferido. Nós vamos dividir tudo direitinho. Está nas tuas mãos. Tem bênção um negócio dele? Hein? Senhor, está aqui minhas 6 esposas. Abençoa. Está nas tuas mãos meus 6 casamentos. E 3 relacionamentos. Tem bênção nisso? 5 maridos já tiveste. E esse agora nem casar, você casou. Foi Jesus falou com a mulher lá no poço. O que adiantou isso? Você é uma pessoa desesperadamente procurando uma aliança. Não é verdade. Ele falou para ela, você está desesperado. Está procurando. Entende? Você está achando que no amor vai resolver seu problema. E quando achar uma pessoa, resolveu o seu problema. Percebe? Então, não adiantou. Não adiantou nada. Adiantou? O Senhor tomou, o Senhor abençoou. Aí vem a terceira parte, que essa é dura demais. Eu queria até pular ela. Partiu. Sabe o que é partir? É Jesus ter a liberdade de dar a forma que ele quiser. Amém? Partir em 2 pedaços, em 10. Deixar inteiro. Arrancar só a pontinha. Arrancar uma metadinha, deixar outra metadinha. Entendeu o que é? Ele ter liberdade de colocar a coisa como ele quer que ela seja. Partiu. Ele pôs como ele achou que devia ser. Essa é a parte fundamental. E é aí que houve tantas mudanças dentro da igreja na segunda onda, na época do avivamento espiritual. A igreja mudou muito. Mudou ou não mudou? Ela saiu de dentro, ela foi para o mundo. Os jovens saíam para falar de Jesus. As pessoas, o ministério social cresceu demais na segunda onda. Hoje as igrejas têm vários ministérios leigos de apoio a problemas sociais. Tem ou não tem? Drogados, alcoólatras, mendigos que tira da rua. Você acha que a igreja fazia isso, irmão? Hein? Ela atendia o que chegava na igreja. Entendeu como é que é? Ó, passou a frequentar a igreja um alcoólatra, não sei o quê. A igreja acolhia dentro de si o alcoólatra. Hoje a igreja sai para procurar os alcoólatras e cuidar deles. Está entendendo a diferença? Lá em Belo Horizonte tem um ministério que trabalha na madrugada com garotos e garotas de programa. Em torno da rodoviária em Belo Horizonte tem 4.000 prostitutas. Existe um ministério em Belo Horizonte que trabalha com as prostitutas. Não é cuidar da prostituta que veio para a igreja, está entendendo? A igreja vai onde as prostitutas estão. Essa é uma mudança, o Senhor partiu o pão.
O Senhor mudou o jeito. Está entendendo a leitura ou não?